Vamos lá. Estamos no ar, então. Estamos no ar. Oi, filho, para a audiência. Fala oi aí, meu amigão, para a audiência. Faz aquelas caretonas que tu faz nas fotos que eu recebo aí. Aí, ó, viu? Viu? Deu um sorrisinho, cara. E ele, deixando claro que a gente negociou com ele a presença dele, ele nos exigiu aí algumas mamadeiras, algumas toalhas e alguns bichinhos de pelúcia. Uns pacotes de fralda. Pacote de fralda, que é o principal, né? Senão ele não viria, e cá está. Ele daqui a pouco tem muitos horários a cumprir. Né? Uma pessoa que acorda muito cedo, né? Ele que vai roubar futuramente em São José dos Campos. Não tem esse negócio de titicão ou bebê aposentado, né? Ah, verdade. Aqui tem mesmo. É o titicão. Não tem titicão ou bebê aposentado. Mas JP vem que vem com tudo. José Pedro vem com tudo. Com quantos meses ele já está, Felipe? 6 meses. O tamanhão aí já é de 1 ano já, hein? Já, rapaz. Felipe, já que ele está aí... aí... Diz a Natália, tem um TT Whey aqui para ele. Que... a gente... Obrigado, Natália. Eu sabia, eu e o José Pedro somos bonitinhos, mas agora quem está segurando ele, aí eu já não garanto, não. Mas, Felipe, há 2 anos aí e uns meses você estava aqui. E esse rapaz, a gente nem pensava, né? Não, eu vou entregar ele aqui para a mamãe, tá? Celebridade. O minuto desse menino é muito caro. Jogador caro não olha para a tela, né? Ó. Mandou até leite. Você imaginava estar nessa situação assim, agora? Óbvio que você disse isso no final, que era o que você queria, no começo, e era o que você queria. Mas você imaginava estar segurando esse rapaz 2 anos depois? Nossa, jamais, jamais. Longe de qualquer pensamento ou imaginação que eu já tenha tido nos últimos anos, né? Hoje, numa conversa aqui em casa, eu estava justamente comentando isso, porque também, coincidentemente, meu aniversário está próximo. E setembro é o mês dos bons, né? Exatamente. E aí eu tenho para mim que a gente pensa várias coisas nessa data e tudo mais, né? E uma das coisas que eu sempre penso é dar uma refletida, né? E eu vou tentar esse ano. E aí eu acho que a gente tem muito essa cultura da década, né? Tô completando 20, 30, 40 e tudo mais. E aí, pensando nesses últimos 10 anos, né? Eu jamais imaginaria, nem que estaria aqui hoje com um filho, já com 6 meses, e como estamos aqui com o JP, nem trajetória profissional, nem nada do tipo. É realmente, assim, surpreendente e, como a gente diz aqui em casa, é uma divina aventura. Divina aventura, acho que eu já ouvi isso em algum lugar também. Mas E você, qual foi o primeiro impacto? Eu perguntei isso, o último episódio, parece até que é engraçado, é que é a continuação do último, né? Agora a sua versão, a gente está ouvindo. Mas qual foi o primeiro impacto? Porque, que eu saiba, já foi contado aqui, vocês estavam na missa, ela resolveu, eu estava na missa. Eu posso não confundir as coisas aí e tal, você já sabe como é que é. Mas qual foi o primeiro impacto do quando tu viu, tu soube mesmo, assim? Mas em resumo, né, para quem talvez não tenha visto, acho que o Gabriel depois vai colocar na descrição ou aqui em cima do vídeo, de um dos lados, o link para a entrevista da senhora minha esposa, que também já contou a versão
dos fatos dela, né? Mas, em resumo, o que acontece é que a gente estava na missa no dia de São Pedro, não no dia em si, mas na celebração de São Pedro do ano passado, e ela falou comigo, eu tenho 2 pedidos, a gente pode conversar? Aí terminou a missa, e um dos pedidos era que ela queria fazer um teste de gravidez. Eu, por quê? Aí, não, só para eu fazer aqui, eu acho que é mais uma curiosidade e tal. Aí eu, tá bom, fomos lá fazer o teste. E aí, assim, a gente fez esses testes rápidos em casa e meio assim, muito despretensiosamente, né? Não tinha nenhum... Assim, a gente tinha alguns pequenos sinais que depois, quando você vê o resultado e fala assim, nossa, eu devia ter me atentado, né? Mas de imediato, o sinal clássico de um atraso menstrual, a Natália não tinha, né? Ela tinha sentido ali na missa, tinha algumas pequenas alterações físicas e no corpo que realmente estão relacionadas ao início de uma gestação, mas que tinha deixado passar batido ali. E aí fizemos o teste, aí quando a gente colocou a fitinha do teste, deixou a fitinha lá, porque ela tem que ficar um tempo para dar o resultado, e fomos fazer outras coisas em casa, assim. Eu estava na sala, ela foi no quarto fazer alguma coisa, e depois ela foi ver o resultado e me chamou e tudo, e eu comecei, aí eu sentei e comecei a rir, loucamente rindo, tive uma crise de riso. E aí ela me fala, essa é a hora que você tinha que me abraçar, né? Aí eu fui abraçá-la e tudo. Mas eu acho que a primeira palavra, o primeiro impacto é esse de surpresa. Que foi muito desse sentimento que a Natália teve. Para a gente é muito marcante de ter sido na missa, ainda mais no dia de São Pedro, e para além disso, de todo esse caminho que a gente fez até ali, né? Então, realmente, eu acho que a palavra definidora é surpresa. Você, em algum momento, essa pergunta até da pessoa que está assistindo a gente aqui, acho que ela ainda está aí. Ah, olha só! Eu fui atrás de quem te conhecia. Fui atrás de quem te conhecia, de quem já chorou, né? Você lembra muito bem, agradecendo a você, enfim, falecido trem, saudoso, aliás, falecido. E uma das coisas que a gente estava conversando ontem, para perguntar para você, era se tu já tinha a certeza de que eu fiz essa pergunta e faço, você já tinha certeza de que era isso que você queria? Ou não, passava ainda pela tua cabeça, não sei se é família e tal. E se essa certeza, obviamente, depois que você deu o seu sino, a gente sabe que não pode voltar atrás. Mas você tinha essa certeza desde sempre, ou por algum momento tu balançou em querer seguir outro caminho? Eu até lembro, né, da minha outra entrevista, já 2 anos atrás, como você lembrou hoje, né, de contar um pouco desse caminho, de ter entendido lá na adolescência se eu queria, por exemplo, ser padre, se eu queria fazer um caminho vocacional em torno disso e tudo mais, e eu já tinha entendido que não era esse o rumo. Assim. E eu gosto do dia a dia de ser família, assim, né? De estar em casa, de ser família e tudo mais. Mas eu também acho que é importante a gente ter um raciocínio prático no sentido de entender que, por exemplo, um passo é, ok, eu não quero uma vida sacerdotal, não quero uma vida celibatária, nada disso. Mas quero constituir família, acho que é esse o rumo. Tá? O constituir família vai passar primeiro por casar. E aí, casando, um outro passo é a possibilidade de vir um filho ou uma filha, né? Um filho no sentido amplo, assim, né? Ou os dois, né? De gerar uma vida, né? Ou ambos, ou sei lá, né? Quantas se vierem gêmeos, né? Como o povo brinca. Por aqui não aconteceu. Mas essa possibilidade, né?
a constituição da família passa por esses passos, né? Não aconteceu, só um minuto, não aconteceu ainda. Calma. Mas então, assim, para mim eu enxergava o passo, né? O passo estava onde? Primeiro, lá na adolescência, eu estava a entender que, olha, em algum momento tem que conhecer alguém, estar no relacionamento, entender sobre o casamento. Vivenciado toda essa etapa, vivenciar o casamento e aí vivenciar a possibilidade dos filhos, né? E aí se constitui essa família e tudo mais. Eu lembro até que na data do meu casamento, alguns dos posts e reflexões que saíram era isso. Eu mesmo fui uma pessoa que disse isso, né? E aqui agora nasce uma família, né? Então, era essa parte do processo. Sobre eu ter dúvidas, eu não tinha, não tive, não. Depois de todo esse entendimento, essa reflexão, eu sou muito racional para as coisas assim, no sentido de, olha, parei, refleti, entendi, vivenciei esse discernimento, entendi que o caminho está por ali. Nem sempre o caminho nem sempre não. Muitas vezes o caminho não é confortável, não é tranquilo. Mas eu dizia, tá, vamos lá que vai dar certo. Uhum. E Felipe, a gente vive, enfim, ninguém está num meio muito plural, né? Você fez faculdade 6 anos, enfim, trabalhou em hospital, viu muita coisa já na sua vida. A galera chegou a te perguntar, quando tu, conversando com amigos, disse, não, essa é a minha decisão, eu quero isso. Depois, né, da decisão de ter iniciado um caminho com a Nath, e aí namoro, noivado, casamento, enfim. Algum colega teu te questionou sobre, você vai seguir isso mesmo? Poxa, jovem, tal, vai ter filhos para quê? Aí te pergunta assim, quantos você quer ter? Né? Sempre também tem essa pergunta. Não, quantos é? Porque isso, o mundo de hoje em dia, e a paternidade responsável, te fizeram esses questionamentos? Várias vezes. Em pontos, assim, né? Pensando nesse caminho, o momento em que veio a decisão de casar, estava ali, né? 27, 20 e tantos anos, assim, 27 para 28 anos, e casei com 28. E tinha, né, dos vários colegas ali, a grande maioria esse comentário, não, você é muito jovem, tem muito que aproveitar da vida, outras coisas para fazer. E eu falava, gente, eu não estou morrendo, eu estou casando, né? São coisas totalmente diferentes. E é claro que eu entendo que, de alguma maneira, muda algumas coisas na vida, mudam, mas tem a sua graça, tem a sua leveza, tem o companheirismo, tem todo... As pessoas veem só ônus, né? Também não veem um outro lado. Se eu fosse pensar de uma forma racional, criteriosa, as pessoas só olham o prejuízo ou o ônus, ninguém vê o lado positivo e tudo mais. Para além disso, né? Pensa bem o que você vai fazer e tudo mais. Eu entendo a importância que tem no sentido de que eu não estou casando para amanhã virar e falar, não quero mais, vou me separar. Não é isso, né? A ideia e já a convicção de que se casa uma vez só já era muito claro. Mas eu também já tinha entendido que aquela era a hora e de que estava tudo bem alinhado para que se concretizasse daquela maneira. Mas, em contrapartida, eu tive também vários outros comentários no sentido contrário, de vai mesmo, faça mesmo, etc. E eu tive um comentário de uma colega que, assim, me marcou muito, desse sentido positivo. Na época, eu tinha pretensão de fazer uma modalidade de pós-graduação de especialização médica, de residência médica. E aí eu estava me candidatando para a prova e tudo mais, e essa colega, sabendo que eu ia me candidatar para a prova, e que eu estava para casar, ela, casa mesmo, porque é uma fase difícil da vida, a gente se dedica, trabalha muito, fica muito tempo fora e etc. Mas eu acredito que tendo alguém ao seu lado que entenda, né, que se colocou à disposição para esse momento da vida,
faz muita diferença. É melhor já fazer casado do que você ficar enrolando, preterindo, com a desculpa de que ainda quer fazer residência, especialização, ou mestrado, ou doutorado, e tudo mais. É algo da sua vida que vai te demandar, mas não quer dizer que você não possa casar em torno disso, né? E, para mim, aquela conversa foi sensacional. Essa colega nem sabe, talvez, que foi tão interessante, assim, tão importante essa conversa comigo hoje. Mas... E num segundo momento, né? Eu trabalho no hospital ainda hoje, né? Trabalho no hospital. E teve um outro episódio com uma colega em que ela, nossa, eu vi que você já tem um filhinho, né? Mas acho que foi um pai precoce, foi um pai muito jovem. E eu parei para pensar e tal comigo mesmo, falei, caramba, eu vou fazer 30 anos, né? Não quer dizer que eu seja velho demais, nem jovem demais. Para mim, tá tudo bem, uma idade boa e eu até brinco, né? Na minha idade, meu pai já tinha 2, né? Mas eram outros tempos, é uma outra sociedade. Eu super compreendo isso. Mas eu acho que no final das contas, o que é primordial é entender que cada um tem a sua escolha. O que eu vejo, na minha perspectiva, que para mim faz sentido eu não queria ser pai mais velho. E aqui sem preconceito, sem etarismo, sem nada disso. Mas para mim, na minha convicção, não fazia sentido eu ser aquele pai com 50 anos, assim, mas por uma opção de vida, por uma escolha, sabe? Eu virar e falar assim, não, eu tenho que fazer mestrado, doutorado, tenho que viajar o mundo, tenho que comprar uma casa, tenho que fazer isso, fazer aquilo, para depois vir um filho. E eu não vejo dessa maneira. Por outro lado, eu até falo, né, que eu e o Natália já tínhamos percorrido um caminho, já tinha um relacionamento sólido, já tinha casado, eu já tinha trabalho, ela tinha trabalho, a gente já tinha formação. Então, assim, é lógico que quando as pessoas falam assim, porque tem que ter responsabilidade, eu vejo que, por um lado, se atribui muito valor nesse termo de responsabilidade e acaba que vira uma desculpa no sentido de não, tem que ter responsabilidade para colocar filho no mundo, porque o mundo tá perdido, porque foi assaltada a mercearia do outro bairro ali, tá muito difícil, então não pode ter filho, não. Agora, uma outra coisa é eu colocar responsabilidade no sentido da palavra, de eu pensar que eu preciso ter o mínimo de base e estrutura para criar um filho ou uma filha. Eu preciso ter base e estrutura psicológica, base e estrutura minimamente financeira, e eu preciso proporcionar um lar para essa criança. Um lar no sentido físico, no sentido emocional e no sentido de amparo, de porto seguro. Então, é claro que uma outra frase que é muito comum, mas gasta muito dinheiro. Gasta. Mas gasta dinheiro para viajar, gasta dinheiro para ir para balada, gasta dinheiro para... No fim, cada um vai ter que definir suas prioridades. E, além disso tudo, a gente faz escolhas o tempo todo na vida. Mas, até puxando o gancho de trabalhar no hospital, e eu sempre comento isso, eu não vejo paciente nenhum se arrepender, em geral, isso é muito, muito difícil. Eu não presenciei ninguém. Nenhum paciente, esses pacientes mais graves, ou que estavam em leito de morte, etc., se arrepender do filho que teve, ou dos filhos que teve e tudo mais. Talvez se arrependa de não ter passado mais tempo juntos, se arrependa de não ter perdoado algo, de não ter conversado, de não ter ficado próximo, de não ter ido na formatura e tudo mais. Aí, só um parênteses, né? Daqui a pouco aparece alguém e fala assim, mas eu conheci uma pessoa. Tá, a regra em geral não é essa, né? Não é isso que a gente presencia em geral. Mas agora, eu já vi gente se arrepender do dinheiro que guardou. Tô morrendo e não presta para nada. Já vi gente se arrepender de que trabalhou demais e depois se distanciou da família e tudo mais. Mas se arrepender dos filhos que teve? Então, a pergunta talvez seja o que mais me importa. Da outra vez eu falei, né? Eu amo a minha profissão, adoro fazer o que eu faço. Eu tenho a sorte de trabalhar com aquilo que eu amo fazer. Mas também entender que para mim é importante a constituição da minha família é primordial. Felipe,
Tudo anotadinho, hein, gente, para não esquecer. Eu queria Você registrar. abriu uma caixinha de perguntas para as pessoas. Eu falo, cara. Abri e recebi um engraçado, inclusive. Na verdade, eu já tinha montado, né? Eu abri ali só para complementar e recebi um engraçado que eu vou já fazer. Cadê aqui? A produção me ajudou, né? Ó, falando da produção, olha só. Olha aí, gente, olha aí. Olha aí, tá vendo? Estamos chegando aí já na coroação, né, desse projeto. Primeiro, eu queria registrar aqui a presença de duas pessoas. A primeira vez e única que me viu disse: eu te vi na televisão. Ela disse isso, eu disse: a senhora me viu na televisão? Eu disse: não, não estou sabendo disso, não. Eu nunca fui preso na polícia. Você sabe, cadê a humildade, meu filho? E a segunda vai ser pai, né? Ele Olha só, que prestígio desses dois. que você estava na correria lá do nascimento do José Pedro, e ele entrou no terço para conversar comigo, falou. E também agora estamos aí aguardando o Tobias para vir. Felipe, essa passagem de fases de alguém solteiro, de alguém ainda namorando, noivo, né? Qual foi o aspecto mais interessante ou curioso que você notou nessa mudança, nessa passagem de fases, essa transformação que você passou de homem solteiro, enfim, para pai, para marido, e para esposo e para pai? Eu falo que o que muda para mim, na minha experiência, foi muito o sentido das coisas, assim, e uma dualidade de sensação, assim, porque me veio uma coragem, assim, do tipo, olha, tem que fazer acontecer, as coisas têm que dar certo, o trabalho, a formação, a pós-graduação, e as coisas maiores nesse sentido, as coisas menores também, do tipo, não, tem que dar certo a agenda de ir ao supermercado, organizar as coisas de casa e trabalho, e toda a dinâmica do dia a dia, mas vem com uma cautela, assim, né? Do tipo, olha, eu tenho que estar bem, né? Eu amo dirigir, por exemplo, né? Mas sempre fica aquela coisa, pô, eu não posso me envolver num acidente grave, tenho um filho para criar. Então, assim, dirige. Recentemente nós fizemos 2 viagens, assim, um pouco mais longas. Então eu gosto de dirigir, gosto de pegar estrada e tudo mais. Na época que eu namorava, Natália morava em São Paulo e eu morava em Belo Horizonte. Eu já dirigi de Belo Horizonte para São Paulo, depois fui de Belo Horizonte para Valença. Mas é um ímpeto que muda no sentido de que eu tenho que estar bem aqui, porque tem um filho para criar, porque tem uma esposa para estar ali junto, para vivenciar, para cuidar. E tem toda uma vida que é articulada e que depende de mim, não no sentido provedor que as pessoas ficam colocando na internet, mas no sentido de estar aqui, de ser presente, no sentido de ser essa pessoa aqui dentro, né, de casa, do lar e da família. Então, eu falo que eu vivencio muito essa sensação que é dúbia, assim, né? Uma coragem, né? E uma sensação de é preciso fazer acontecer, e uma cautela, assim, um receio que vem junto ali, sabe? E que o segredo, eu acredito eu, tá em sempre achar o equilíbrio entre os dois lados, as duas coisas. Agora, a produção me mandou uma pergunta aqui, as pessoas me ajudaram, né? Julinha e a produção. Um beijo para a Tia Lu, para a Julinha, um abração para o Sérgio. Diego de Souza, eu não lembro, não, se eu conheço, desculpa. Diego é meu primo. Seu primo. Estava lá na cerimônia de casamento É também. verdade, eu lembrei dele agora, viu? Tá vendo? É só falar que. Felipe, o nascimento do José teve aí umas intercorrências, alguma dificuldade, né?
Mas, graças a Deus, ele está bem, enfim. O Sérgio falou comigo na quinta, ele nasceu na sexta, não foi? Nasceu numa sexta. Tá vendo aí, ó? Sexta baladeira, Sexta-noite. O Sérgio me falou, enfim, a gente estava conversando, o Sérgio pode até confirmar isso para mim, Sérgio. Você estava no texto comigo, Sérgio e Bianca, inclusive. Bianca está aí enrolada com o trabalho. E aí, uma coisa, Felipe, tu já viu parto na faculdade, já deve ter visto em hospital, essas coisas. Mas você deve ter visto partos em dificuldade. Situações em que o bebê tem que ir para aquele aparelho lá que eu não lembro o nome, que fica na UTI neonatal, né? Incubadora, não tem. Incubadora, isso. Mas uma coisa é tu ver o filho dos outros, né, filho? Outra coisa é o teu. E assim, uma coisa é tu ver o filho dos outros não sendo médico. Outra coisa é você ver sendo médico. E Felipe nasceu numa quarta. Adivinha quem disse isso? Rapaz, agora eu estou vendo com quem que o José se parece, olha. Sabia que tinha. Mas enfim, Felipe. Esse é o vovô do ano. Literalmente mesmo, porque ele estava ansioso, viu? Desde o dia 28 de maio aí, ele estava ansioso. Sendo médico, sendo pai e sendo médico, não fica assim, pô, eu acho que devia, pô, mas é meu filho, se derem aquele remédio numa dosagem maior, não passa isso na tua cabeça, não? É tipo um pai advogado, um pai, sei lá, de outra área, né? É difícil. Aumenta a carga de preocupação sendo médico na situação que o Zé passou? Eu acho que a primeira frase para essa resposta é: a ignorância é uma bênção. Porque o sentido dessa frase, muita gente pensa que é pejorativo, né? Mas é justamente entendendo que quando você... É ignorância no sentido de não saber a informação. Então, se eu não soubesse várias das coisas que eu não sabia, que eu sabia no episódio, talvez eu tivesse sofrido menos. Acho que disparou o alarme aqui no meu condomínio. Mas, assim, eu talvez tivesse sofrido, demandado menos, né? Acho que para ir por partes, assim, né? Tem uma brincadeira que tem feito muito comigo aqui, né? E durante o pré-natal e essa experiência do parto, da internação, foi muito presente, que é CRM positivo da Zika, né? E então, o CRM positivo é zicado, ou então dá problema. Porque eu, sendo pai médico, a chance de dar problema tem essa falácia, assim, no meio médico, né? E logo, né, teve, a Natália também contou aqui na entrevista dela que, assim, em resumo, estava fazendo pré-natal de rotina, fez um ultrassom em que a colega percebeu uma queda do líquido amniótico. E aí ela que é o líquido que fica na bolsa, né? O líquido que fica lá na bolsa, na placenta. E aí esses negócios de Grey's Anatomy aí, ó. Não, estão pensando que... Exato, o pessoal tá sabendo tudo. E aí teve uma queda desse líquido amniótico, a colega olhou e falou: não tá tão legal. E assim, mas ela percebeu logo no início, e ela falou: ao invés de vocês se repetirem na rotina do ultrassom, vocês voltam aqui semana que vem. Fez um encaixe na agenda e voltamos na semana seguinte. Quando nós voltamos, ela repetiu o exame, o ultrassom, analisou de novo e percebeu que o líquido continuava em queda. E aí pediu. A nossa questão também era o seguinte: nossa obstetra estava de férias, viajando, porque não era a época do parto do nosso filho. Ainda faltaria aí mais de um mês para ele nascer, segundo a data prevista. E ela até brincou não, ela até contou depois que ela tá, gente, de todas as gestantes que eu estava acompanhando, vocês eram assim o menos provável de entrar em trabalho de parto na minha cabeça. E aí, o que acontece? A médica que fez o ultrassom conversou com a nossa obstetra por telefone e tudo,
E aí ela orientou, não, a gente só ia para o hospital fazer o exame e ir para casa. Aí a médica de férias foi para a gente assim, não, interna eles, pede vários exames, dá hidratação, dá soro para ela e tudo mais. Uma outra médica da mesma equipe foi lá nos acompanhar no hospital. Então, assim, a Natália foi internada. Foi fazer uma consulta de rotina e ela foi internada. E aí, um outro exemplo, né, da situação anterior que eu falava dessa dualidade, né, do ímpeto, da coragem, da cautela e tudo mais. Eu estava de férias, eu sou preceptor numa faculdade aqui, né, da aula para o curso de medicina no estágio. Estava de férias, então já não estava indo nos dias que tinha que dar. Só um parênteses, eu não sei se o pessoal viu a sua explicação, mas é porque caiu minha internet, eu saí e entrei aí, tá? Mas você estava dizendo que ela falou que das pacientes era menos provável que isso acontecesse. De todas as pacientes que ela tinha em acompanhamento, a menos provável de entrar em trabalho de parto na cabeça dela seria a Natália. Mas, vista a alteração do ultrassom, nossa obstetra orientou em uma internação no hospital, coletar alguns exames, tomar uma medicação, tomar um soro e tudo mais. E uma médica da equipe, que trabalha com ela, foi lá nos acompanhar durante a internação. E aí, assim, essa coisa que eu estava falando antes de ter uma coragem, ter uma cautela, etc., eu falei, não, me afastei do trabalho, conversei com o meu chefe, troquei os pontões, passei os meus pontões que tinha no hospital na época e fiquei no hospital com a Natália. Isso era uma quarta-feira. E aí ela internou, fomos direto para o hospital na quarta. É quando eu falo que assim a ignorância é uma benção, é que eu sabia o que ia se dar da porta do hospital para frente, né? E cada passo assim eu tinha uma noção do que ia acontecer. E aí, assim, interna, eu já sabia da burocracia do hospital, plano de saúde, tudo isso a gente foi lidando ali, fomos conversando e tudo mais. Aí ficamos no hospital 2 dias, quarta para quinta e depois de quinta para sexta. Na sexta-feira, a proposta era repetir o ultrassom, se tivesse tudo bem, íamos para casa, de alta. A Natália até sempre conta essa história que ela tinha um look de alta, ela levantou sexta-feira cedo, tomou banho, se arrumou, se maquiou para ir embora, achando que ia de alta para casa. E aí... Achando que ia sem nada, né, para casa. Voltou com um presentinho, né? Então, assim, o que acontece, né, no resumo dessa história? Havia uma demora ali na organização da equipe de fazer o ultrassom. Eu já tinha tido várias outras questões no hospital. Por exemplo, Natália tinha diabetes gestacional, e aí começou a vir uma dieta que eu falei, nossa, na minha opinião, não faz sentido vir essa dieta. Porque em casa ela tem uma dieta muito mais restrita do que o que ela tem no hospital. Então, eu falei, não, chama a nutricionista aqui para mim, que eu quero conversar com a nutricionista. Aí, Natália, não, você está criando confusão no hospital já. Eu falei, não, eu vou conversar com a colega. Ela veio, a gente conversou, ela ajustou a dieta. No dia do ultrassom, era para fazer de manhã, porque se tivesse tudo certo, a gente ia embora no final da manhã, início da tarde. Já era 4 da tarde, não tinham feito ultrassom ainda. Aí eu falei, olha, eu vou lhe dar uma volta e já volto. Aí ela vai, você arrumar confusão? Eu falei, não, eu vou só conversar aqui. Aí eu fui lá, achei a colega ultrassonografista que ia fazer o exame. Ela explicou que teve um problema técnico lá no computador e tudo mais, que já ia organizar e tudo. Eu, beleza, tudo bem. Aí fizemos o exame. E ela me entregou o exame. Então, na hora que eu li o exame, eu já vi o resultado. E a médica que estava nos acompanhando presencialmente, né? Ela falou, me manda logo, assim que sair, a foto do resultado. Mandei. E aí a resposta foi, posso te ligar para a gente conversar? Eu falei para ela, essa resposta não é boa. Gelo, né? Mas para que... Aí saí, conversei, ela me ligou e tudo mais. E aqui eu acho que vale uma coisa interessante, uma reflexão minha, assim, que via de parto, pra gente aqui foi uma decisão da família.
Mas primordialmente e legalmente é uma decisão da mãe, da mulher. Mas eu falo que a gente foi uma decisão da família que foi muito compartilhada. Mas por que eu estou destacando isso? Eu saí, atendi o telefone, conversei com a colega, né? Tudo mais. Ela explicou prós e contras, as vias que poderia acontecer e etc. E a minha resposta para ela foi: eu, Felipe, na verdade, eu, doutor Felipe, eu, médico, diria, faça uma cesárea. Mas, se a Natália virar para mim e falar, eu quero um parto normal, eu vou estar lá o tempo inteiro para o que ela precisar. E nós vamos fazer um parto normal. Então, eu sabia dos riscos, eu sabia das possibilidades. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E aí nós tivemos uma conversa e tudo mais, e a Natália optou por fazer um parto cesáreo. Sem saber dessa minha conversa, sem saber da minha posição, sem saber nada. Na hora que a médica chegou para conversar com ela e comigo, sentou nós três juntos para conversar, ela colocou prós e contras, riscos, etc. Eu não disse nada. Ela falou, não, eu quero fazer uma cesárea. Ok. Então, fomos fazer uma cesárea. E aí, o que acontece? A Natália até perguntou, você tá cansada, tá tudo bem e tal. Eu falava, não, tá tudo certo. Se a colega precisar de auxílio para essa cesárea, eu entro em campo cirúrgico com ela, tá tudo bem. E aí, assim, fomos para a sala de parto, tinha uma enfermeira obstetra da equipe que nós tínhamos contratado para nos acompanhar lá junto, deu todo o suporte que era necessário naquele momento. E acho que uma outra coisa que é interessante de comentar é que, assim, a gente fala muito de parto humanizado no sentido de que deveria ser um parto natural, normal, vaginal. Mas o parto humanizado é aquele que é possível com segurança para a mãe e para o bebê. Aí, no nosso caso, como a gente conta, né, houve uma cesárea muito humanizada. Eu fiquei o tempo todo na sala de parto, a gente pôde fotografar algumas coisas, a equipe médica foi totalmente atenciosa conosco. Então, assim, essa ideia do parto humanizado precisa quebrar esse paradigma de que é só o parto natural vaginal. E nessa experiência de ser médico e estar ali no dia a dia, estar ali próximo o tempo todo, foi muito interessante essa coisa de saber dos riscos e tudo mais. Por exemplo, na hora que tira o José Pedro de dentro da barriga, a gente vê que tem um nó verdadeiro no cordão umbilical dele. O nó verdadeiro é uma alteração que é rara, não é tão... A gente vê muita gente falar assim, meu filho estava com o cordão enrolado, estava com o nó. Mas quando é um nó não verdadeiro, quando é só uma circular de cordão, né, cordão enrolando na cabeça, isso não é indicativo de cesárea, nem nada, pode fazer parto natural. Até porque você consegue ir desenrolando, assim. Mas no caso do José Pedro, ele tinha no cordão umbilical mesmo, no próprio cordão, um nó. E assim, isso, se tivesse feito uma indução de parto, por exemplo, seria um risco muito maior para ele. Teria tido sofrimento fetal. É um dos riscos que a gente calcula antes na dessa decisão. Vai fazer cesárea ou não vai fazer cesárea? E ali, saiu da barriga, foi para atendimento com o pediatra. Eu acompanhei todo o atendimento pediatra. O colega plantonista pediatria naquele dia foi sensacional, assim. Levou, quando eu falo também, né, da experiência de parto humanizado, levou o José para a Natália ver, para ela pegar. É igual a gente conta. Ele não teve aquilo que se define da golden hour, né, de ficar ali, amamentar e tudo. Até porque ele nasceu prematuro, nasceu antes do tempo. Mas foi uma experiência muito positiva nesse sentido. Eu acho que mais até do que o parto em si, a experiência do pós-parto, né? Porque o José Pedro teve que ficar na UTI durante 6 dias no pós-parto, foi mais intensa ainda, assim. Né? Então, essa eu acho que não só essa parte do parto, mas é a parte importante que eu te pergunto, porque eu, por exemplo, vai travar de novo isso aqui, voltou. Essa porcaria dessa internet. Se fosse eu, não sei como reagiria sendo profissional da área e ver o filho ali.
e já dá um dia e não sai, e eu sei que o lado humano sabe que quer que saia antes, mas o lado profissional sabe que não é bem assim. Então, José Pedro foi para UTI, eu conversei com o colega pediatra, e assim, ele foi para UTI sem tubo, ele nasceu com uma boa responsividade, que é os critérios que a gente utiliza para avaliação, até muita gente diz assim, a nota do bebê, né? Aquela nota que se dá para o bebê, a classificação que a gente faz, estava até boa também, para um bebê prematuro principalmente. Mas ele foi para a UTI sem tubo, com acesso e para alimentação. E aí eu falei, bom, boas perspectivas aqui. Isso é maravilhoso. Só que ele nasceu numa sexta-noite, ficou na UTI no fim de semana, até a gente já tinha tido uma conversa ali com a equipe, a princípio, possivelmente ele até receberia alta na segunda, terça-feira, porque ele estava bem. E aí começam as minhas primeiras questões, assim, né? Natália foi uma puérpera que não fez muito repouso, porque José na UTI, mãe fica preocupada, e aí vai dar alta, não vai dar alta e tudo mais. Então, por lei, por exemplo, nesse caso, se o José Pedro estivesse na enfermaria, ele tem direito a acompanhante 24 horas por dia, ela poderia ficar de acompanhante com ele na enfermaria, não tem problema. Só que ele não recebeu alta UTI. E ele permaneceu na UTI por um período até longo, assim, né? Por mais de 48 horas. Então não tinha como ele ficar com acompanhante o tempo todo, 24 horas por dia. Então a gente ficava indo e vindo no hospital o tempo todo. A Natália ordenhava leite para ele mamar leite dela e tudo mais. E aí, além de entender tudo isso, entender os riscos, entender os prós e contras da permanência na UTI, eu não sou pediatra, eu não sou intensivista. Isso é um ponto importante. Mas o fato de entender um pouco a dinâmica do dia a dia de um serviço médico e tudo mais. E o que eu digo é que o ser médico, com a formação que eu tenho, da escola de formação que eu vim, né, da instituição da qual eu vim, da forma que eu fiz o curso, me trouxe um olhar crítico para várias coisas. Assim. E eu falo que o mais importante é o saber onde e como encontrar as informações. Então, assim, a resposta que eu tinha era, eu perguntava, por que meu filho está na UTI? O seu filho precisa ganhar peso. E eu disse assim, o meu filho já tem peso adequado para receber alta. Mas por quê? Porque a literatura diz que ele já tem peso adequado. A quantidade de artigos que eu li durante as noites que eu fiquei no hospital foi gigantesca. E todos os colegas, especialistas, os professores, os amigos de turma e de trabalho, de N situações, me diziam, por que seu filho está na UTI? Porque meu filho ficou na UTI, ele não tinha acesso, ele não tinha tubo, ele só mamava. O que se poderia fazer numa enfermaria. Até hoje, essa é uma resposta que ninguém consegue me dar. Até porque quando eu questionei a colega que seria responsável por dar alta, ela foi muito rude. E aí foi um embate muito triste, assim. Até porque eu fiz perguntas claras, objetivas. Qual é o resultado do exame do meu filho? Qual é a indicação dele permanecer na UTI? E quando eu perguntei o resultado do exame, a resposta foi, tá normal, se eu tivesse alterado, eu tinha te falado. E a minha vontade na hora foi, eu quero saber o resultado do exame, não quero saber se está normal ou não. E ali já estava um clima tão tenso que chamaram a gerente do hospital para conversar comigo. Pai, você tá calmo? Eu falei, vocês não me viram bravo, não me viram irritado, nada disso. Eu perguntei pela fototerapia do meu filho, porque ontem a notícia era de que talvez hoje ele fosse para a fototerapia. E a resposta que eu recebo da minha colega é, você está vendo luz ali? Se tiver um foco de luz ali, tem fototerapia. E a resposta que eu dei foi, não foi essa a pergunta que eu fiz. E aí, quando a gerente do hospital me chamou para conversar, ela falou assim, porque você trabalha na rede que é aqui do hospital. Eu trabalho mesmo. Eu falei, assim como eu trabalho, e todos os dias eu explico para as famílias, olha, o fulano vai para a UTI, vai permanecer por esse critério, vai fazer essa avaliação. A pergunta que eu fiz aqui é clara.
era porque meu filho está na UTI. Aí a primeira coisa é, a idade gestacional dele corrigida não está adequada. Aí eu falei, pode calcular de novo que está adequada. E aí, ok, estava adequada. Ah, mas ele tem que ganhar peso. Eu falei, ele já tem mais de 2 quilos. Ele nasceu com mais de 2 quilos. E esse era um critério. Eu entendo que o serviço poderia ter protocolos próprios e critérios próprios, mas isso nunca foi claro. E foi ficando muito desgastante para a gente, assim. Então, eu falo que, assim, para mim foi desgastante todo esse percurso. Tanto é que nessa conversa com a gerência do hospital, me falaram, pai, a gente está fazendo muito bem, porque o seu filho veio prematuro, de um parto cesárea. Eu falei, gente, vocês acham que eu sou o quê? Eu sou médico, eu entendo a indicação. E outra coisa, eu estava aqui quando a obstetra veio conversar conosco e falar da indicação de uma cesárea ou da indução de parto. E eu sei a idade gestacional do meu filho. Eu sei que ele é um prematuro. Eu sei dos riscos. Eu sei dos riscos de um parto vaginal. Eu sei dos riscos de um parto cesárea. Eu sei dos riscos de uma permanência prolongada na UTI. Eu sei até a indicação da alta ou não. Então, até depois, né, Natália conversando com outras mães ali, olha, a minha filha também nasceu na mesma idade gestacional do seu filho, e a gente perguntava quando é que ia de alta, e esperando, cada dia tinha um motivo, pegou uma bactéria multiresistente, permaneceu aí, e essa criança permaneceu 26 dias internada. Então, Era de plano? Oi? Era plano de saúde? Hospital particular, no plano. Nem sempre o SUS as pessoas têm uma visão do SUS, né? Mas não, um hospital porque botar na... Eu não ia pontuar isso, não vou pontuar para todos os efeitos, não estou pontuando este fato. Não, quem está sou eu, não tem problema não. Como um critério, mas é algo que eu também já avaliei, já considerei e tudo mais. Mas não vem ao caso nesse sentido, sabe? Sim. Mas assim, saber de tudo isso, porque se eu fosse totalmente leigo, assim, se fosse engenheiro de formação, advogado e tudo mais, chegou para mim, não, seu filho tem que ficar, tá tudo bem. Eu não tenho nem noção de que, às vezes, ele permanecer ali vai ter um risco grande, infecção, complicação e tudo mais. E assim, eu sei o cuidado que é o trabalho numa UTI e tudo mais, mas eu sei também que a bactéria multiresistente está ali, por mais cuidado que se tenha, pode acontecer, independente de todo o cuidado que a equipe tenha. E outra, uma coisa que eu pontuei para a equipe é, assim, gente, o parto da minha mulher foi humanizado, mas essa assistência pós-parto não está sendo. No sentido de que ninguém está preocupado com uma mãe que está puérpera, em pós-parto imediato, cesárea, que não está fazendo repouso. Então, eu não tenho um atendimento de alta qualidade ou de alta humanização e tudo mais com essa conduta. Então, assim, foram dias de embate, de questionamentos. Para mim, foram dias desgastantes no sentido de estudar, de rever, de questionar e assim, de não ter uma resposta adequada, né, naquela demanda que se tem e tudo mais. No fim das contas, deu tudo certo. Graças a Deus, José recebeu alta bem, Natália teve complicações da cesárea, né, da cicatrização, da recuperação, depois tudo se organizou, mas foi todo um processo que é muito desgastante. A minha conclusão nisso tudo é que, assim, é muito triste, por um lado, tudo acontecer dessa maneira, e eu sei daquilo que eu considero equívocos pela minha formação, pela minha atuação. Mas, pensando nisso que você me perguntou, né, da minha formação, qual é o impacto e tudo mais, é isso. Porque me colocou nesse lugar de embate. Talvez se eu não tivesse essas informações todas, eu não teria tido embate. Mas aí eu também não sei te dizer quanto tempo que meu filho ia ficar na UTI ou não. Ou quanto tempo ou como que as coisas iam se desdobrar, iam caminhar. Né? Então a gente sempre fica no meio disso, né? E o que eu fico sempre pensando é, tá, imagina quem não tem essas informações. Passa pelo quê, né? Seja SUS, seja convênio, sabe?
Então, é sempre crítico, é triste pensar esses pontos. O papai virou um urso, cuidou bravamente. O Bianco falou um negócio interessante aqui. O Felipe foi educado demais, pegou pela metade da conversa. Mas olha que médica. Obrigado, Bianca. Eu não sei se ela lembra disso. Eu até tinha comentado, pô, se fosse eu, já tinha. Sabe lá o quê? Felipe. Natália até comentou e tudo, né? Ela fala, né? Eu nunca tive tão bravo, né? Mas, e assim, bravo ainda comedido com as coisas e tal. E eu fui pontuando e questionando tantas coisas durante essa internação e tudo mais, que eu ganhei a fama. O José Pedro ganhou a fama. Ele é o filho do médico. Eu chegava no corredor do hospital e já falavam dele. Ele é o filho do médico. Assim. As pessoas corriam de mim no corredor, era visível. E assim, por um lado, eu acho que é triste, às vezes, um serviço funcionar direito, funcionar bem, as pessoas tratarem diferente, porque foram feitas exigências. E assim, eu não pedi para formar um tapete vermelho, não pedi um quarto extra, nada disso. É o dia a dia que deve ser feito, né? E um outro detalhe, um outro episódio em torno disso, né? De saber bem o que se acontece, o que se dá, né? Por uma questão particular nossa, a gente acabou contratando o plano de saúde já no início da gestação da Natália. Então, havia uma carência no plano para parto a termo. Eu já tinha estudado, eu já sabia da legislação, eu já tinha estudado o contrato quando eu contratei e tudo mais. Eu ainda disse para ela assim, não, é importante o plano e tal, é bom que a gente contrate, até pensando que se houver alguma intercorrência, é bom a gente ter um suporte também. Uhum. De jeito. Houve uma intercorrência, houve uma mudança nos planos e tudo mais. Quando ela recebeu alta, nós recebemos uma conta do hospital. Hã? Olha, você sabe que a parte chata fica conosco do setor administrativo e tal. Chegou a conta. Aí eu falei, não, tudo bem, eu entendo, só que o plano vai cobrir. Não, doutor, eles negaram. Eu falei, não existe essa possibilidade. No contrato está previsto que se for um parto pré-termo, por questão clínica, por alteração clínica, o plano está obrigado a cobrir. Então o plano vai cobrir. Não, doutor, o plano negou. Eu falei, não existe essa possibilidade. E aí, assim, nesse ponto eu achei excelente. O hospital foi muito cordial conosco e tudo mais. Abriu a possibilidade de... Eles falaram, olha, a gente já tentou com o plano e não houve essa possibilidade. Peçam a médica de vocês para fazer um novo relatório explicando o quadro e tudo mais. A gente pediu esse relatório, nossa médica fez, foi encaminhado. Eu fiz um contato com o plano também para que houvesse essa autorização. Conversei com a auditoria do convênio, aí eles reviram a questão e cobriram. Mas é aquilo que a Natália falou, olha, a gente já estava tão fragilizado, tão estressado por todo esse processo, né? Uma internação que era uma internação de 2 dias depois de ir para casa, que virou um parto cesárea, e um parto cesárea numa sexta-noite, no fim do dia, início de fim de semana, e assim, toda uma dinâmica de vida que estava ali acontecendo que muda abruptamente, toda essa discussão com a equipe, indicação de cesárea, realização de exame, depois a permanência no fim da UTI e tudo mais. E na hora ainda tem essa questão, né, do débito e tudo mais. E aí a Natália até conversou comigo no dia, né? Ela tá assim, olha, se fosse outra pessoa, teria pago para poder se livrar, né? Eu já vivi muito problema, muita coisa e tudo mais, né? Mas eu já sabia que podia acontecer essa possibilidade de ter essa negativa e tudo mais, eu já tinha me informado, já sabia, né? Mas era uma preocupação que eu tinha, né? Até quando eu falo disso, né? De conhecer esse trâmite legal que acontece mesmo e de saber que poderia acontecer conosco e de se preparar para isso e tudo mais. E assim, não é glória nenhuma. A gente tinha se preparado para caso acontecesse em algum momento, a gente tem que pagar por esse parto. A gente tinha. Mas, por outro lado, não é legal, justo nem moral essa iniciativa e essa conduta. Então, assim, a gente brigou também por esses direitos e para que as coisas funcionassem adequadamente. É interessante porque, por exemplo,
pessoa às vezes está fragilizada, nem se toca, né? Deixa para discutir depois, não vou ligar, não vou cobrar. E isso é legal porque o Sérgio fez uma pergunta aqui, e um pai que não tem essas informações? Nossa! Isso é muito interessante, assim. O que eu acho que vale não estou dizendo que tem que fazer um curso de medicina, mas eu acho que vale buscar informação, assim. Em qual sentido? Por exemplo, Natália não é médica, mas nós procuramos fazer algumas coisas aqui para trazer informações para ela, né? Que é leiga nesse sentido. Nós compramos um curso de uma colega médica que falava sobre esse período da gestação, do parto e do pós-parto. E nesse curso ela tinha as informações clínicas, legais, para que. E esse é um curso que ela oferece para leigos em geral, para que as pessoas saibam como lidar com isso. Uma outra coisa que eu acho muito importante que todo mundo poderia fazer nessas situações uma coisa contratou convênio, o Sérgio, nosso amigo, é advogado. Contratou convênio, leia o contrato. Eu sou o chato que lê os contratos todos, tá? Para verificar tudo aquilo que está acontecendo, verificar coberturas, carências e tudo mais. E já tenta se preparar um pouco antes. Por exemplo, uma coisa que eu tinha pensado era, bom, nós estamos tendo uma internação com 34 semanas. Se vier um parto, eu tenho que saber o que vai acontecer. Então, eu já tendo lido e estudado antes o contrato, eu voltei lá no contrato, reli, eu já tinha até o print do contrato de onde é que estava a cláusula. Então, eu acho que assim, esse se preparar, se antecipar, faz parte um pouco. Mas, do ponto de vista prático, né? Por exemplo, quem vai acompanhar no parto, o que quer de música, quer de analgesia no parto, esses cuidados todos podem e devem estar descritos no plano de parto. E aí, toda gestante deve colocar no seu plano de parto aquilo que gostaria. Tem modelos na internet de planos de parto e tudo mais. Isso é um documento. Ali, ela está escrevendo o que ela quer que aconteça, para que, dentro do possível, do contexto clínico, seja respeitado aquilo que for possível. Por exemplo, o plano de parto meio da Natália incluía que era para pensar numa via vaginal de parto, mas não tinha uma indicação ali. Né? Então, foi pensado de fazer cesárea. Eu acho que, do ponto de vista prático, procurar informação. Então, assim, curso acho que ajuda. Tem esse curso online que nós compramos, tem vários outros na internet. Os hospitais, as maternidades também oferecem cursos para pais e gestantes, e, em geral, eles fornecem essas informações de legislação. Outra coisa que eu recomendo, além do plano de parto, é visitar a maternidade. Visitar a maternidade, eu acho que faz muita diferença, porque para a mulher, por exemplo, já conhece o ambiente em que vai estar na hora que for passar pela experiência do parto, já sabe, eu vou chegar aqui nessa sala de espera, vou preencher o documento ali, depois eu vou passar por esse caminho, por esse corredor. Para o acompanhante, né, igual no nosso caso, que eu que fiquei lá o tempo todo, já sabia para onde ir, o que fazer, coisas até básicas. O acompanhante quer comprar um lanche, onde é que vai, o que faz. Então, a visita à maternidade também ajuda nisso. E é direito da gestante. Então, eu acho que já elimina muita coisa saber, né, que pode e deve ter um plano de parto que é respeitado, deve ser respeitado, e essa visita à maternidade já faz muita diferença. O obstetra que acompanha o pré-natal também pode esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas, assim. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Em geral, quando se faz pré-natal, tem a caderneta da gestante, né? E ali tem várias informações que são cruciais, que já até antecipam um plano de parto e ajudam bastante. Então, esse é um outro ponto, que é preencher muito bem e ir acompanhando certinho a caderneta da gestante. E uma outra coisa, assim, nós não fizemos aqui, mas, por exemplo, para pensar essas coisas da criança, do pós-parto e tudo mais, hoje em dia é muito comum
No SUS não tem como, mas quem tem convênio, quem tiver acesso, pode fazer uma consulta com o pediatra ainda no pré-natal, antes da criança nascer. Porque aí o pediatra também pode dar orientações, informações e tudo mais. E assim, se a família optar por contratar um pediatra para ir lá dar assistência especificamente, é bom que essa consulta seja feita com o pediatra que for contratado. Mas, se não for opção, no nosso caso não era o pediatra que estava de plantão no hospital, não tem problema, você já vai chegar lá informado. Eu fiz uma consulta com o pediatra, ele já me orientou o que vai acontecer. Chegou lá, quem vai dar assistência para o seu filho, para sua filha, é o pediatra do plantão do hospital. Ok, mas você já chega com a informação clara. Uhum. Felipe, você falou de como ser médico e pai. Quais as lições que você tira da paternidade nesses 6 meses aí de carreira já? Eu brinquei hoje que eu nem sei se eu sou a pessoa mais adequada para estar aqui, né? Eu tenho tão pouco tempo de paternidade, mas você fez o convite, você que tem que explicar. Mas, assim... Você sabe, pô. Eu acho que essa experiência me ensina, assim... Me relembra muito valorizar as pequenas coisas e os pequenos momentos. E o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Eu conto aqui dessa experiência e tudo mais, nem são todos os episódios ou todos os detalhes que a gente vivenciou para essa internação, para esse parto, para o nascimento do nosso filho, essas angústias. Nós que viemos até de uma família, até não, nós que viemos de uma família, de famílias cristãs católicas, recebemos muitas orações, muitos apelos, chamadas, né? Você, o Sérgio e tantos outros amigos. Nós recentemente visitamos amigos em Belo Horizonte, em Valência, e tantos que nos reforçaram, olha, nós estivemos em oração, estivemos unidos. Então, assim, eu acho que um outro ponto é a importância da fé. E um ponto importante, eu vejo, da criação dos filhos é que a gente transmita a eles uma fé. Mais do que uma religiosidade, que a gente transmita aos filhos fé. Com práticas, com concretude, mas que a gente transmita fé. E, assim, reforçou a minha fé também, assim, essa experiência da paternidade e tudo mais. Porque muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, assim. As pessoas podem dizer, mas com 6 meses você ainda vai ver muita coisa. Vou, mas quando chegar a hora, eu vejo. Pode ficar tranquilo, não precisa vir me dizer... Uma coisa de cada vez, né? O filho que vai para balada, o filho que vai começar a dirigir, ou quando trouxer a namorada, enfim. Até este momento, me remonta muito isso. A assertividade da fé, o tempo voa, porque a gente contou tudo isso, detalhou tudo isso, e hoje eu olho para o meu filho rindo, brincando, gargalhando, como gargalhou aqui hoje à tarde, e quase que parece que tem muito tempo que toda essa história da internação e da UTI se passou. Para além disso, assim, esse valorizar as pequenas coisas, eu falo que todos os dias aqui em casa a gente refaz essas escolhas pela prioridade que é estar em família, de construir um bom lar e de rever as nossas convicções em torno disso. Por exemplo, a gente tem acordos, né? E eu sempre conto isso no trabalho, que atualmente eu não dou plantão noturno, né? Houve toda uma conjuntura profissional e de vida e tudo mais, e atualmente eu não dou plantão noturno. Então eu não tenho um plantão fixo noturno. Já aconteceu de haver uma necessidade, assim, sendo uma necessidade grande, eu acabei fazendo. Mas na nossa rotina, eu não faço plantão fixo noturno nem aos finais de semana. Mas por quê? Porque eu hoje consegui ver o meu filho comer pela primeira vez, eu vi meu filho rolar, eu vi o meu filho falar a primeira palavra. Oi? O quê? O nome dele, José. Sério mesmo? Sério mesmo. Eu e a mãe presenciamos. Então, assim, a gente parou, se olhou. Sério isso? Sério, meu filho, você está falando do seu nome. Toda aquela expectativa de papai e mamãe e falou o nome dele. Eu primeiro, né, amigo? Deu ser depois.
e depois saiu vovó. Então, eu falo que, assim, é o tipo de coisa que nunca mais vai acontecer. E é claro que, Felipe, o plantão não volta, aquele dia, aquele paciente, etc. Não, mas a demanda profissional sempre vai existir. Isso E tá cabe vendo a agora, nós... vale Oi? muito mais. Eu acho que o que você está vendo agora vale muito mais do que essas possíveis Exato. demandas que você perdeu. Eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar, que não tem conta para pagar, nada disso. Mas eu trabalho para caramba. Eu trabalho 50, 60 horas por semana, ou mais, às vezes, dependendo de como for a semana. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa saber valorizar, priorizar as coisas, as escolhas. E o fato também de organizar a vida e a rotina para estar aqui em alguns momentos, é como hoje, ele foi tomar vacina, eu estava lá, ele foi na fisioterapia, eu consegui estar lá. Então, organizar a vida também pensando em valorizar esses pequenos momentos assim, tem sido um aprendizado grande e a certeza de que tem valido a pena. E, Felipe, você falou, eu ia te perguntar um momento emocionante da paternidade, você acabou de falar isso aí, né? Eu acho que nem sei se tem assim outra coisa que você queira falar sobre. Nossa, assim, eu não sei se alguém te contou ou mandou uma caixinha de pergunta ou soprou, né, sobre isso. Mas a Natália gosta de contar que na primeira vez que o José comeu, eu me emocionei, sentado na mesa. E tem muitas coisas que representam e tudo mais. Mas é uma criança prematura, assim, e que desenvolveu muito bem, cresceu e tudo mais. Acho que para mim vários momentos são emocionantes, marcantes. Né? Quando ele rolou, quando ele segurou algo pela primeira vez, quando ele sorriu. Então, assim, ele fez um acompanhamento fonoaudiológico intenso por uma dificuldade de mamada, porque ele tinha uma linguinha presa e teve que fazer uma pequena cirurgia para soltar a língua. Foi muito desgastante. Assim, né? Eu lembro que a colega dentista que fez o procedimento para cortar, né, o músculo da língua dele, ela conversou conosco, ela falou assim, olha, nos primeiros dias é muito intenso, os pais se arrependem e falam, o que eu fiz na minha vida? Depois vai que vai, tá tudo bem. No segundo dia de pós-operatório, eu falei, não devia ter feito, me arrependi, não devia ter feito, não deu certo e tudo mais, porque foi muito desgastante. Mas depois eu vi que caminhou, sabe? Porque isso interferia na mamada, no desenvolvimento dele e tudo mais. Mas me emociona, por exemplo, que ele ficou no acompanhamento fonoaudiológico depois desse procedimento cirúrgico. No dia que ele foi de alta da fono, eu falei, meu Deus do céu. E essa certeza, assim, de caminhar junto, sabe? Até lembrando da fono, né? São escolhas que eu falei dessas escolhas que a gente faz de valorizar os pequenos momentos. Assim, as últimas consultas dele eram num dia em que eu estava de plantão no hospital, assim, e ela entendendo essa demanda, marcava a consulta assim, meia hora depois que eu saí do hospital, era uma correria, eu saía correndo do hospital para poder chegar. Às vezes eu chegava no final da consulta, chegava, mas eu cheguei lá em todas. E ela conversou comigo em todas, esteve conosco, orientou, tirou dúvidas. Então, assim, são pequenos momentos que são importantes. E me emociona a alta da fono, ele comer bem, rolar, falar, porque no momento já não tem tanto mais, assim, mas a criança prematura sempre tinha, né, um pouco desse fantasma do desenvolvimento, do ganho de peso, será que vai, será que não vai? Eu sou muito calmo, muito tranquilo, consigo procurar enxergar no longo prazo, mas é aquilo que eu falei, né, a paternidade nos coloca nesse lugar dúbio, né, da coragem e da cautela ali o tempo todo. Então, assim, eu olho, né, Natália me diz sempre que eu sou um copinho meio cheio, então eu tenho um olhar muito otimista para as coisas. Então eu olho e eu acredito, olha, vai dar certo, ele vai melhorar, vai desenvolver. Mas o vivenciar esse processo é desgastante, demanda energia e tudo mais. Mas a cada passo do processo emociona. Uhum.
Felipe, Nath me lembrou bem aqui, eu estava esperando para encaixar, mas o Diego te perguntou uma coisa que estava na minha cabeça já. O que do seu Cristiano você vê em você? Qual é a paternidade do seu pai, né? Eu já dividi algumas vezes com os familiares, assim, que muita gente diz assim, porque eu não tive um pai, eu não tive referência, eu não sei como fazer. Ou tem gente até que diz assim, eu faço exatamente o oposto do que o meu pai fez e tudo mais. E, com perdão da expressão, eu tenho um puta pai. Assim, cara, não podia ter melhor. Sem dúvidas, assim. Eu até falo que eu tenho que dizer mais isso para ele, sabe? De que, na dúvida do que fazer, eu tenho mesmo que ou perguntar para ele ou me perguntar o que meu pai faria aqui no lugar que eu estou. Assim. Um exemplo de homem, de pai, de profissional gigante, assim, gigante. Que eu vejo do meu pai na minha paternidade, na minha vivência. O meu pai é manteiga derretida, como eu, é coraçãozão. Meu pai, quando precisou, foi rígido comigo. Também foi essa inspiração de apoiar, de saber o que dizer, assim. Meu pai foi esse exemplo de fé. Então, né, das coisas, né, que eu me vivencio hoje, né? Todo domingo eu e Natália vamos à missa com José Pedro. E eu tenho essa mesma lembrança de todo domingo ir à missa com meu pai, sempre que possível. Então, ensinaram um caminho de fé, ensinaram uma vivência de fé, essa doação assim incondicional. Eu não vi também, eu falo para a Natália assim, que é meu, da minha personalidade, não reclamar assim, não ficar assim. Tem gente que gosta de reclamar das situações e dos problemas. Eu até identifico algo que não me agrada e tudo, tento fazer diferente, eu tento fazer com que aquilo mude. Mas eu não sou a pessoa que reclama. E eu também vejo isso. O meu pai nunca reclamou da paternidade. Inúmeros sacrifícios e situações que ele e a minha mãe vivenciaram e tudo mais. Mas pensando nele como pai, assim, nunca vi meu pai reclamar dos filhos. Sobre a questão de ter filhos. E ele foi um pai mais jovem do que eu, inclusive, né? Então, eu vejo todos esses pontos. E diria muito mais, assim, eu realmente tô chovendo molhado, tô repetindo, mas é isso. Na dúvida, eu tenho um excelente, grande exemplo. Não dentro de casa, mas meu vizinho mora no bairro aqui do lado. Mas, na dúvida, é perguntar o que meu pai faria e como que ele faria, porque o caminho dá certo. Boa, Vânia, boa pergunta. O que o Felipe, pai, agregou ao doutor Felipe? Nossa! Antes, a Sandra falou, seu pai é top, gente boa. E ele falou que o José é um abençoado por ter um pai tão carinhoso e presente. Olha só. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, assim. Pessoal da paróquia. Aí. Eu acho... Eu já tinha... Eu vejo, assim, da minha relação com os meus pacientes, assim... uma sensibilidade, um olhar, assim, atento para bastante coisa, enxergar o meu paciente mais do que uma doença, um remédio, um tratamento, assim. Mas eu acho que o José também me trouxe um olhar mais aguçado nesse sentido. Uma preocupação maior nesse sentido, em enxergar esse paciente como um todo, e também me trouxe a vontade de fazer a carreira andar mais e de fazer ainda melhor aquilo que eu tenho feito, né? De me colocar no lugar de esforço, de aprendizado, de querer ir adiante, né? Para dois pontos rápidos, né? Recentemente eu precisava internar uma paciente no hospital em que eu estou, mas essa internação dependia do aval de uma equipe médica do hospital, né?
E assim, eu fiz todo o processo necessário, insisti naquilo, porque eu entendia que era, sabe, importante, tinha indicação e tudo mais. Mas assim, quando eu passo o caso para uma equipe, né, e falo, olha, precisa disso, daquilo outro, nem sempre fica claro, né? Então assim, até já me perguntaram uma vez, por que às vezes você insiste tanto? E eu sempre fico, né? Porque se fosse o meu filho, ou se fosse meu pai ou a minha mãe, eu ia querer que um profissional insistisse para resolver, para dar um alento para a família, ou para conversar ainda mais, né? Então, acho que o José Pedro me trouxe mais ainda essa inspiração e essa sensibilidade. E me trouxe também um olhar atento a, ok, eu estou aqui, então vamos fazer ainda melhor e tudo mais. E um outro ponto, né, para acho que responder bem essa pergunta, é de querer fazer dar certo e melhorar ainda mais a carreira, né? Eu conto que eu estou fazendo pós-graduação. E aí, né, me inscrevi na pós-graduação todo empolgado, porque é isso que eu queria, uma área que eu gosto e tudo mais. Fazendo a pós, aí eu falei, vamos começar as aulas. Começou as aulas e o primeiro módulo é justamente do que menos me interessa, na pós inteira. E aí eu fico, nossa, que preguiça, que preguiça, que preguiça. Então, assim, o pai, né? O Felipe Pai sempre me traz isso, né? O Felipe Pai, o Felipe Marido, do tipo, olha, não, vamos lá, vamos fazer. Eu falo que é também trazer esse sentido do tipo assim, quando vem a concretude da pós-graduação, ou quando vem o retorno disso e tudo mais, não é mais para mim, é para nós. Então isso faz sentido, né? Eu acho que o doutor Felipe visualizar esse nós em tudo que faz também tem todo um sentido. Uhum. Felipe, e... Opa, travou aqui, opa. Olha a reprodução aqui. Ai, Jesus, vai ser bom. Felipe, a Ju, conversando com ela, a Ju me ajudou bastante e me lembrou uma situação interessante. A influência daquilo que fez a gente se conhecer, né, da gente estar aqui, no exercício dessa sua vocação. Ou seja, para quem não entendeu, a influência do Focolare, de Chiara, no teu exercício da paternidade. Uma contextualização rápida, né? Eu citei aqui que eu e Natália somos de famílias cristãs católicas e tudo mais. Dentro da Igreja Católica a gente tem várias organizações, né? Muita gente ouve falar da Canção Nova, por exemplo, né? Uma dessas organizações é o Movimento dos Focolares, do qual eu participo, Natália participa, você, Gabriel, Sérgio, meu pai, enfim, bastante gente que está aí na audiência, e para quem não ouviu, está aí a dica, para quem não conhece, né? Mas... Vou deixar na descrição aí também, quem quiser conhecer o site. Boa, e um outro comentário, eu vou abrir um parêntese aqui, né? Né, esse movimento onde também conheci a Cíntia, que fez a foto de divulgação, né, que você mandou aí. É uma das perguntas, inclusive, é sobre a foto, né? Enfim. Você já respondeu, ela falou quem fez essa foto linda sobre o papai e o JP. Então, é a Cíntia, gente. Eu vou deixar também o Insta da Cíntia aí, embaixo. Recomendo o serviço. Você trabalha aí, fotografias e tal, vai para todos os lugares do mundo. Basta você pagar a passagem, é óbvio. Exatamente. E o trabalho dela também. Mas, assim, eu acho que a influência do movimento Focolares nessa minha postura, na paternidade e tudo mais. Eu acho que o primeiro de tudo é saber priorizar as coisas, assim, né? Quando eu digo, né, olha, eu priorizo a vivência da família, ou eu organizo o trabalho para estar aqui dentro de casa, para acompanhar as fases do meu filho, o desenvolvimento e tudo mais. Então, isso, para mim, tem um impacto, assim, e vem da minha formação, e grande parte dela na última década e meia, e sempre atrelada ao movimento dos Focolares. Além disso, né, Chiara, que é a fundadora, que já até partiu, já faleceu, ela sempre dizia para os jovens, sejam contra a corrente, né? Tenham um grande ideal e sejam contra a corrente.
E a minha sensação é essa, assim, acho que o primeiro ponto é, quando me disseram lá atrás, que loucura isso, você vai casar com 28 anos, né? Esse fim de semana, eu, Natália e o José Pedro fomos ao batizado do filho de um casal de amigos, que foram nossos padrinhos de casamento, inclusive. E conversando com eles, né, ele dizia pra gente, porque o meu chefe também disse que era loucura casar na idade que eu casei. Ele também casou com 28 anos, né? Então, é literalmente um ser contracorrente, jovem, médico, casar ainda jovem, querer constituir família, né? Então, eu acho que Kiara nos dá esse estímulo, que é ser contracorrente, assim. E, às vezes, quando a gente estiver meio cansado e tudo mais, entender que tem gente ali unida, tem gente vivenciando história próxima, tem gente que está ali junto da gente, né? Isso vale para toda a formação que eu tenho, vale também para entender que vários dos amigos que a gente visitou, acompanhou, trabalhou, também estão vivenciando histórias próximas e também estão nessa mesma expectativa, que é levar uma vida num testemunho diferente daquilo que a gente vê hoje. Em qual sentido? No sentido de que tá tudo bem eu querer ser família, querer estar em família, tá tudo bem eu não trabalhar toda noite fora de casa, são opções minhas, sabendo priorizar as coisas, assim. E sabendo que esse ser contracorrente pode não ser ruim, ao contrário, da minha formação é muito boa. E saber que a gente tem com quem contar. Uhum. E, Felipe, o Sérgio, a Ju me deu uma mãozona, cara. Quero agradecer a ela de novo aí. O Sérgio disse. Eu não lembro se o Sérgio falou isso no. Não falou no episódio dele. Aliás, Sérgio, paternidade já sabe, hein? A gente já conversou sobre. Pode dizer que eu te faço um parênteses daqui a pouco. O Sérgio falou numa determinada reunião do saudoso trem, né, que ele conheceu o movimento tal, e que era algo tão assim. O Sérgio, depois você me corrija, mas para ele era algo tão bonito que certamente os filhos dele beberiam dessa fonte. Aí a Ju pediu para sugeriu que perguntasse a você desse jeito aqui. Em trazer o JP para o ideal. Felipe, que já é assistente da Gen 4, né? 3. Gen 3, rapaz. Gen 3 já a galera ali mais um pouco antes do jovem, adolescente, criança, enfim. Tá tudo lá, vai estar tudo naquele link, pessoal. O trem, ela botou aqui, a Nasha. Eu acho que o José Pedro podia ser maquinista, porque foi daí que ele veio. Mas, enfim. Como é que você pensa? Que é um mundo de coisas assim, né? É uma pergunta muito boa, assim, muito interessante. Primeiro, um parêntese, né, sobre o Sérgio e esse caminho, né? Nós somos amigos já de alguns anos. E para dizer para o Sérgio que ano passado eu recebi um presente. Desculpa, um parênteses em cima do seu. Você falou das baladas, de não estar preocupado com isso, a gente já sabe o que ele vai ser. Vai ser padre. Natália está dizendo que o Zé Pedro vai ser padre. Não sei não, hein? Vamos ver o futuro aí. Mas eu tenho aqui, tem uma caneca que eu ganhei de presente no ano passado, né, no Dia dos Pais, que se aproxima. E que dizia: papai, hoje estou na barriga, no ano que vem estarei no seu colo. Então, Sérgio, feliz Dia dos Pais, no seu primeiro Dia dos Pais. Exatamente. Se aproxima aí. E sobre essa pergunta, né? Eu acho que, primeiro de tudo, eu sempre cito essa mesma fala do Sérgio, porque eu não nasci conhecendo o movimento Socolares, vim conhecer na adolescência, juventude. Assim. Eu estava de 16 para 17 anos. E a frase do Sérgio é justamente essa: eu não tive a sorte e a graça de nascer nesse movimento, mas meus filhos terão.
E meu filho teve, assim, né? Em qual sentido? Se eu já participo de algum encontro, se eu já vou, ele já vai, ele já vivencia. E eu acho também que, por exemplo, o nosso círculo de amizades também tem muitas das pessoas que participam, né? Então a gente vai um pouco educando as crianças assim, o tio fulano, a tia fulana. E aí, para a criança, isso vai ficando natural, aquele ambiente. Eu acho que esse é o maior ponto. Naturalizar aquele ambiente ali, aquela perspectiva. E os ensinamentos já vão vindo desde casa. Eu acho que o ponto crucial é saber a medida entre você inserir a criança e trazer para ela algo lúdico e o oposto, que é ela se sentir obrigada, ela se sentir estagnada ali. Mas isso é um processo, é o dia a dia. Alguém querendo aparecer aí, hein? Tá. Acho que ele está discordando. Ele fez a soneca e está acordando, tadinho. Mas eu acho que o ponto seria esse, né? Ele já naturalmente participa, já frequenta, já vai conosco. Os nossos amigos, em grande parte, também participam, frequentam, então ele já vai tendo esse contato, mas a gente vai buscando ter esse equilíbrio. Felipe, se você, antes da gente faz aquelas perguntas, o que a gente sabe, nós dois, né? E enfim, quem já esteve conversando com a gente, que a semente disso tudo, quando eu falo isso tudo, não é o caso daqui do HV, não, mas a semente da fase que você vive foi plantada num determinado. Não plantada um pouco antes, mas ela começou a ser regada num determinado sábado. Aí, umas 8 e pouco da manhã, eu recebendo mensagens sobre o Felipe, a participação e tal. E dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta sobre aquele Felipe lá de trás. Felipe que estava com o cabelo um pouco grande, não era um cara agora pai de família, que vivia tá todo arrumadinho, porque senão ou o filho reclama, ou a chefe também. Felipe que estava na sua cadeira lá do seu escritório lá em BH. Aliás, tem uma coisa para mostrar lá de BH depois aqui. Cara, o que tu falaria para aquele cara lá? Se tu pudesse sentar com ele assim agora. Acho que antes de eu dizer essa resposta, eu quase fiz a conexão da cadeira, mas é porque o sinal da internet estava ruim no escritório, que a cadeira está aqui. Eu mudei de cidade e a cadeira veio junto. E aqui em casa tem um escritório, mas a conexão de internet não estava muito boa para a transmissão lá. Dizer algo para aquele Felipe, né? Um Felipe não tão distante, mas dizer para ele: confia, não tenha tantos receios, não tenha tantos medos, confia nas suas decisões, nas reflexões, converse com as pessoas que você pensou em conversar e confia que vai dar certo. Pois é, eu estava até preparando um som aqui, Felipe, e antes de eu ir, você lembra qual foi o seu santo de devoção que você perguntou naquele dia? Naquele dia eu a única falei... coisa que eu esqueci de anotar foi isso. Naquele dia eu falei de São Lucas, porque é médico dos médicos. Você viu... Eu falei de Nossa Senhora Aparecida. Sim. Você viu o negócio que eu te mandei com a foto, enfim, a divulgação. Sim. Você viu quem estava ali no meio. Lá embaixo. Uhum. Pois é. O que você perguntaria para ele agora que você está na função na mesma função dele e cuidando até de um xará dele? Para quem não sabe, São José, tá, gente? Só para as pessoas podem esquecer. Rapaz... Olha, é uma pergunta boa, assim. Eu acho que eu estaria muito tentado, assim, a perguntar como dar uma boa criação para uma figura tão grandiosa
e ele sendo São José, né? Tenaz e calmo, assim. A impressão que eu tenho é de que ele é calmo, né? E é uma impressão que eu sinto que eu tenho, assim, né? Dessa tranquilidade, assim, né? de sentir. Já ele está dormindo agora. Sabe, essa é a devoção de São José dormindo, em que o meu xará aparece para ele aí, para explicar que o buraco é mais embaixo. Felipe, essa foi a mesma pergunta parecida que o Diego, né, fez também, como criar, enfim. A última que eu vou te fazer, falando em Diego, eu perguntei para Maria, quando ela esteve aqui, sobre remar contra a corrente. Você falou de remar contra a corrente. Você acha que hoje em dia a escolha que a maioria que você fez, que ela e o Diego fizeram, que outras tantas pessoas que a gente conhece, enfim, que a gente vê também que não conhece, fazem, de ter a família, enfim, né, de seguir tudo isso que a gente conversou aqui, é remar contra a corrente? Eu acho que é remar contra a corrente, mas eu acho que esse remar contra a corrente tem tido uma corrente boa contra a corrente, né? No sentido de que a gente vive uma era de informação, de postagens e tudo mais. E aí, a gente tem a impressão de que há um jeito certo de viver, assim. E um jeito talvez um tanto progressista, um jeito também que algumas pessoas podem dizer mais descomplicado e tudo mais. Um exemplo, para muita gente, não faz sentido, não tem necessidade de casar, né? Para que eu vou assinar um papel? Por que eu vou lá fazer uma cerimônia, etc? Não tem. Por que eu vou gastar dinheiro, né? Pode só junta ali, mora e tá tudo bem, né? Mas eu sempre tive isso comigo, né? Também foi conversado aqui entre eu e Natália, que é a importância também da gente viver os marcos da vida. Em qual sentido? Opa, eu assumir um compromisso, assinar um documento, fazer uma cerimônia com as pessoas próximas, com os pais e tudo mais, dizer sim, eu aceito, dizer, né, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte o separe, né? Então, assim, saber que não é da boca para fora, viver os marcos, para mim, tem a sua importância, tem o seu sentido. E o que a gente vê hoje é que é muito natural assim, não, você junta casa e tá tudo bem. E assim, eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém, não estou julgando ninguém. Estou falando que, para mim, faz sentido vivenciar esses marcos. Faz sentido de casar, faz sentido de namorar pensando, tá, eu tô aqui, vai dar certo com essa pessoa ou não vai? De entender, eu tenho valores alinhados, eu tenho propósitos de vida, eu enxergo o mesmo horizonte que ela ou não? Porque se você não enxerga aquele mesmo horizonte, você está perdendo tempo. Você está perdendo o seu e a pessoa perdendo o dela. Então, visualizar essas coisas é importante. Assim. Essa era em que nós vivemos é como se as pessoas só visualizassem esse lado da moeda. Eu vejo que recentemente tem se visualizado outros pontos. Outros pontos no sentido de entender que as pessoas podem escolher casar, podem escolher ter filhos e tá tudo bem com isso, né? Pode ser que para uns seja muito feliz fazer mestrado, doutorado, ser PhD, viajar o mundo e não casar e ser pai de pet, tá tudo bem. Eu falo que eu não tenho vocação para ser pai de pet. De já dizerem que o José Pedro deve estar querendo um cachorro, mas ainda não é a hora. Ele tem uma pelúcia maravilhosa ali. Vai durar por muito tempo. Mas assim, eu acho que de alguma maneira as pessoas tentam naturalizar também, e isso é fonte de muitas reflexões, muitas conversas minhas, de que não pode sofrer, não pode ter desconforto nem nada. E na hora que eu escolho casar, na hora que eu escolho ter filhos e tudo mais, são escolhas que me fazem também abrir mão de várias outras coisas, mas que também te colocam num desconforto. Te coloca num desconforto. Quando eu falo lá atrás que o meu pai não reclamava de nada, eu tenho plena consciência de vários desconfortos e várias coisas que ele abriu mão para a criação minha e dos meus irmãos.
Então, a gente vive numa geração, numa época em que todo mundo quer tudo, né? Todo mundo quer tudo, todo mundo quer ser adulado, todo mundo quer estar certo, todo mundo quer vivenciar tudo. Se um comprou um carro X, o outro tem que comprar um carro tão bom quanto. Se um viajou para a Europa, o outro tem que ir para a Ásia. E se um foi para a Ásia, você tem que fazer a volta ao mundo. É uma competitividade também que muitas vezes até as redes sociais influenciam um pouco nisso. Então, acho que o ser contracorrente, né, que passa aí pela sua pergunta, pela fala, né, da Maria, do Diego, tem isso de entender que esse ser contracorrente está nas decisões do dia a dia, está ali o tempo todo. E de que tem como fazer, tem como viver. Pois é, Felipe. Você estava falando dos exercícios de futurologia das crianças. Eu lembrei, tem um que eu acho até interessante, o Embrulha para Viagem, que é um grupo que faz vídeos aí, tipo, a gente já viu Parafernália, Porta dos Fundos, e um dessas esquetes é o cara que está assim, recém, né, como você, está sai do supermercado, carrinho cheio de fraldas. Assim, o cara está lá empurrando, ele tromba com um amigo, o amigo também com um carrinho cheio. E o cara, esse amigo começa a dizer, não, porque eu também fui pai recentemente, e o cara começa a perguntar, crente que a pessoa estava falando do filho, tinha sido pai dele, né? Mas aí ele diz que é pai de pet, que é porque criança dá trabalho, os filhos do meu vizinho respondem, enfim, quando crescer. E a gente sabe que não é assim. Mas eu não vou me alongar nisso, não, porque senão a Luísa Mel vai querer brigar comigo. E eu não tenho dinheiro para pagar os meus próprios honorários, não. Então, já indo aí para a parte final, você sabe que você estreou uma situação aqui com nosso amigo Mago de Aço, que eu até esqueci de. Rapaz, olha, o Fernando fez uma pergunta aqui, antes de eu fazer, então eu vou. O Fernando, que se passou pelo Felipe já também. Quão relevante foi ter uma base religiosa na sua caminhada? Nossa, extremamente relevante, assim. Eu acho que todo mundo precisa de uma base, mais que religiosa, eu acho que de uma base espiritual. No meu caso, a minha base religiosa cristã católica fez muita diferença. E eu digo mais, né? Até já brinquei também no encontro com outros casais e outros amigos, que assim, eu agradeço muito ao Movimento Socolares, porque foi onde eu conheci minha esposa. Então, tem um quê a mais nesse sentido. Mas também na forma de enxergar a vida, na forma de acolher os pacientes, por exemplo, quando estão em fase final de vida ou entendendo a finitude. E na forma de enxergar, assim, eu já contei, né, que brincam que eu sou um copinho meio cheio, a Natália, principalmente sempre fala. E a fé, a religiosidade me ajudam muito também a ter essa perspectiva. E de que quando as coisas não saem como eu planejei, de eu entender e visualizar que pode ser que Deus tenha um propósito diferente, assim. E de que não é que é fácil, né? Não é que você está o dedo e fala assim, nossa, não aconteceu como eu queria, porque Deus não quer. Mas os exercícios de fé, espiritualidade e religiosidade nos ajudam muito nesse caminho, assim. E, inclusive, da paternidade, de vivenciar tudo isso, né? Em todos os dias que eu estava no hospital com José Pedro, por exemplo, eu ia à capela. Então, é também tirar uma força de onde às vezes a gente. De onde às vezes não. De onde a gente sequer imagina, a gente acha que tem uma paz, uma sabedoria, o entendimento de como tomar decisões e fazer muito bem algumas coisas, a ponto de as pessoas falarem, nossa, mas por que você pensou isso? Por que você fez dessa maneira? Não sei. E é um não sei sincero, no sentido de que, assim, é uma inspiração daquele momento. E é da fé, com certeza, que eu tenho, que eu carrego e tudo mais. Inclusive, que assim, hoje mais cedo eu até pensava, nossa, talvez futuramente, né, o José Pedro pode não ter a mesma fé que eu tenho, ou não pode não professar a mesma fé pela religiosidade que eu tenho, né? E pode até não ter a mesma fé, isso pode acontecer, mas eu tenho que ter a consciência de que eu ofereci tudo para ele.
e de que eu estou dizendo para ele, nesses anos iniciais de vida, que para mim faz muita diferença. E eu recomendo para os pacientes, inclusive, uma fé, uma religiosidade que os ajuda a passar por N situações. Felipe, rapaz, olha, na hora que eu ia fazer o negócio aqui, tá batendo um 011 aqui. Esse pessoal da Claro não tem o que fazer, não. Vou tirar aqui. Enquanto você faz a promoção aí, um grande abraço para o nosso amigo Mago de Aço, então, né? Pois é, um grande abraço para o nosso amigo Mago de Aço, que quem sabe ele não está por aqui de novo. Mago de Aço que agora está aí em outras situações, né? 2 lideranças já tivemos aqui. Felipe, é hora da emoção, Felipe. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial. É isso aí. Esse quadro tão famoso, criado aqui, copiado pelo grande mestre da comunicação, Fausto Silva. Vamos lá. Você conhece uma pessoa chamada Íris? Sério? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Eita, que abriu um monte de coisa aqui o computador. Eita, Gabriel. Eu creio que ele. Eu creio e Tá tenho dando para certeza ouvir? que ele foi um bom pai, né? Ele vai ser um bom pai. Um grande exemplo, como é neto, como eu fui um grande exemplo de neto, ele vai ser um grande pai também. Foi um grande filho, foi um grande neto, assim, muito responsável, muito pontual com tudo que fazia e muito responsável e com muita fé, muita garra. Então, eu espero que, como pai também, foi a coisa mais boa que já aconteceu nas nossas vidas. Pois é, Felipe. Dona Íris mandou aí. Eu não vou dizer como eu arrumei, porque dá para ver aí, né? Vocês estão vendo aí. Pois é, Felipe. A gente perguntou também a principal inspiração, né, fonte sua para você chegar até aqui, né? Entrando ali na pergunta da Vânia. O que Felipe... Não, Felipe não. Desculpa, Vânia, não foi você, não. Foi o seu primo Diego. Isso. Aí tu sabe que quem resolveu mandar, Felipe? Filho, o pai está aqui escolhendo as palavras, né? Mas 8 de setembro de 1993. Aquele dia você chegou na nossa vida, no nosso mundo e nos transformou. Tantas lutas, tantas batalhas, tantas conquistas, né? E vendo você hoje, pai, né, com José Pedro, constituído a sua família com a Natália, é uma imensa alegria, né? Meu coração transborda de alegria. E eu queria te desejar um feliz Dia dos Pais, com todo amor e carinho. Te amo muito. Desculpa por cada ausência, por cada falta, por cada falha. Te peço perdão. Mas, no fundo, te amo muito. Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Te guarde, te proteja, te ilumina. Te amo, filho. Pai, te amo muito. Deus te abençoe. Mas não acabou, não. Assim... Você achou que ia criar um negócio, ia criar isso aqui, não ia passar por isso? Rapaz, tá do lado de cá é difícil, viu? Minha avó, cara, só a Natália para conseguir, né, te dar esse presente, assim. Minha avó é uma figura espetacular, assim.
amo ela, a amo demais. E eu tenho uma relação muito bonita, assim, muito bacana com ela. Eu fiz faculdade em Belo Horizonte e tudo mais. Morei com a tia Luciene, que apareceu aí no início, né? Deixou uma mensagem aí. Mas também foi uma época em que eu tive uma proximidade muito grande com a minha avó, e isso foi muito bacana. E ela teve presente assim, em todos os momentos importantes da vida. A gente mantém um ótimo contato. Quando eu comecei a namorar, contei para ela logo de cara também, junto dos meus pais, logo em seguida eu contei para ela. Conheci a Natália logo de cara. Depois, quando eu decidi casar, eu conversei com ela. Depois, quando eu decidi mudar para cá, para São José dos Campos, foi com ela que eu conversei com ela também. Quando compramos apartamento, foi com ela. Quando a gente soube que estava grávidos, logo depois dos meus pais saberem, foi ela que a gente foi contar, foi conversar. Então, assim, é essa relação, assim, muito próxima de estar ali, né? E o meu pai, até difícil de responder, né? Ele é sensacional. Todo mundo que conhece, tanto o meu pai quanto a minha mãe, assim, mas, né, falando dele, que gravou e mandou mensagem, ele... Sem palavras, sério. Você acha que acabou? Não acabou, Felipe. Porque Ai, tem alguém que nós negociamos aí a presença dele, muito ocupado, TTs, fraldas. Eita, derrubei, tá tão emocionante que até o microfone derrubei. Tá emocionado, Gabriel. TTs, fraldas. E ele está aqui também. Eu queria... Dá para ver porque aqui não está aparecendo a miniatura, não? Vamos lá, então. Ou boa tarde, ou bom dia. Olá, galera, boa noite. Ih, não está não. Boa tarde, ou bom dia. Ué. Tá vendo. Você está vendo? Agora parou. Não, mas está reproduzindo, tá aparecendo ele aí? Tá, a tela tá aparecendo. Ué, deixa eu abrir aqui. É porque para mim não está, não. Deixa eu abrir aqui só para... Vocês já viram quem é, então? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. É porque para mim não está, não. Até eu que abri o... Olá, galera, boa noite. Ou boa tarde, ou bom dia, o momento que vocês estiverem assistindo. Bem, definir o Felipe como pai. O Felipe, com toda certeza, é um pai totalmente presente. É uma pessoa que, mesmo com a agenda lotada por conta do profissional dele, ele encontra formas de organizar, de estar presente, de cuidar da gente de todas as formas, não só como pai, mas como esposo. Saiu, né? Não, tá ouvindo, deixa. Tem sido um caminho de aprendizado muito lindo e de construção. E nós somos muito felizes de ter o Felipe. E ele está chegando. Eu acho interessante, são as caras e, assim, o depoimento foi feito enquanto a gente fazia, antes de eu só continuidade, créditos ao Diego, que também ajudou a Natália a conseguir o depoimento de Dona Iris. Mas é as caras que faz, né? Tipo assim, por que me botar? Uma baita rede aí, né, Gabriel? Baita rede. Ninguém solta a mão de ninguém. Parte do humor, ele tá chegando. Ele tá aqui, como é que eu vou fazer isso? Ele tá aqui. Ele disse, não, depois você faz aí. Ele tá chegando. Entre obrigações, então, José é bem expressivo. Chegou na hora do vídeo. Ela está dizendo aqui, Felipe, a gente vai... Quando eu fui fazer com a Natália... Pode falar, vai, depois eu encerro. Eu queria poder, assim, agradecer, né? Recentemente, nós visitamos uma amiga que disse, assim, os filhos são quando o amor do casal transborda. E aí, essa graça gera os filhos, né?
E eu brinco também, né, na casa dos meus pais, de que, olha, só existe José Pedro aqui porque tem eu e Natália antes, né? Eu ainda completo com eles. Só tem Natália aqui, que vocês gostam tanto dela, porque teve a minha antes, viu? Que ela é queridinha na casa dos meus pais. Mas eu acho que é também importante de agradecer, assim, agradecer a Deus, de agradecer a vida, a esposa que eu tenho, o caminho que a gente trilhou, o esforço cotidiano, a dedicação, nas pequenas, nas grandes coisas, nas mudanças, no abrir mão de tanto, no vivenciar cada instante, em olhar com admiração, com carinho, com cuidado, em se preocupar, em estar atento. Então, eu disse no início, né? É uma divina aventura. É uma divina aventura que eu trilho muito bem acompanhado. E que meu filho tem a sorte de ter a mãe que tem. Eu tenho a sorte e a graça de ter a esposa que eu tenho. E, assim, nós, na experiência que a gente faz de maternidade e paternidade, temos essa graça de sermos co-criadores. Assim. Opa, voltou. Que beleza, hein? Tá ótimo. Estou mandando aqui, já direciono logo. Quem quiser, deixa a hashtag lá na publicação do Felipe. Queremos ouvir Sérgio Pires também. Ah, bora! Nossa, nós já estamos quase 2 horas aí. Pois é, o que eu ia falar é que eu fiz com a Natália falou que o Zé tinha que mamar, etc. E tal. Foi maio, então o José ainda tinha 4 meses, mas já era bem expressivo, assim, estava com a gente aqui. A foto de capa, inclusive, é ele meio brabo e ela sorrindo. Era só 50 minutos que eu estava pensando. Eu falo muito, né, Gabriel? Mas dizem aqui que tanto eu quanto a Natália falamos muito e o José está bem sonoro, está bem estimulado aí. Só uma brincadeira, né? Hoje eu até fiz um post no meu Instagram, um story, assim, falando... Eu sempre brinco com a hashtag Casem, eu recomendo, né? É claro que tem todo um preparo, todo um pensar, entender o que representa casar, né? Mas o Casem, eu recomendo, também vem disso, né? De entender que tem alguém junto, de entender que a pessoa está ali para vivenciar tudo que o casamento vai demandar, inclusive a vinda dos filhos, né? Como também, recentemente, um padre, num batizado que nós estava relembrando, olha, na celebração do casamento, a gente pergunta, né? Se aceitam os filhos que Deus mandar e os educar na fé cristã católica. Então, era para ser só 50 minutos. Pedi para o pessoal até ir puxando o texto que eu entro no caminho. Mas foi muito massa, assim, muito massa. Eu estava falando isso, não lembro para quem, né? Agora, as pessoas perguntam se eu já me decidi. Eu digo que já. Mas sempre é bom ir mandando o pessoal na frente, quando a gente é medroso, para a gente ir colhendo as experiências, né? Então foi bem legal, foi bem, para mim, assim... Não lembro agora a palavra, mas ajuda a construir, a amadurecer muita coisa. E a última pergunta, antes da gente encerrar, é uma pergunta polêmica, porque a gente teve humor, a gente não tem que ter polêmica. Nossa! Rapaz! Olha, Fernando é meu irmão caçula e é meu compadre, padrinho de José Pedro, e está me colocando em enrascada por aí. Eu acho que tu corre o risco de dormir no sofá hoje, então... Mas, sabe, no fim das contas, nós dois comemoramos um primeiro Dia dos Pais, porque não dá para... Apesar da realidade da criação não ser essa, mas biologicamente não dá para ser pai sozinho.
É verdade. É verdade, né? Exatamente. Tá aí, Fernando, a resposta. Felipe, obrigado. Né? O humor sendo garantido. É isso aí, chefe. E Dona Luciene disse que o Felipe nasceu para ser papai. Dona Luciene, eu vou lhe dar aquele autógrafo do Oliveira de novo, hein? Essa audiência está muito Pois é. generosa. Agradecer ao pessoal que acompanhou. Né? Queremos Sérgio Pires aqui, ou Sérgio Augusto oficial. Sérgio Augusto oficial. Exatamente. Quem viveu aí nos vagões da vida sabe do que a gente está falando. Agradecer a todo mundo, a colaboração do Diego, né, para ajudando a Nath, seu Cris também, que eu não tenho mais o número dele, então tive que recorrer à Natália aqui. Pode trazê-lo, viu? É um baita pai. 30 anos de casamento, mais de 30, se não me engano. Está nos planos aí de ao vivo, hein? Sabe, eu já disse a você que eu estou pensando em baixar aí a gente vai conversar sobre isso. Opa, bora. Eu quero só fazer uma pergunta aqui para o Dieguito. Quando é que vem o pedido de casamento, meu querido? Não tenho música de polêmica, mas acho que a senhora Diego deve estar gostando dessa. Vamos abrir o quadro em nome do amor aqui no OHV também. Fernando gosta de polêmica, mas eu acho que o Diego não vai responder essa, não. Mas, assim, cara, obrigado. Fica aí para vocês que vão ver. Vamos botar o link das conversas, das duas conversas da Nath, que ela já teve, da outra do Felipe também, o link da Cíntia, também o link sobre o movimento, né, para você achar. Obrigado, Nath, pela força. Foi algo montado assim. Como sempre, tudo que a gente faz aqui, toda coisa em cima da hora, se não for em cima da hora, não tem graça. É isso, então, nos vemos aí. Acho que na próximo sábado a gente vai ter uma conversa. Tio Sérgio, em time. Vou parar isso aqui, porque. E obrigado, Fernando. Aguardo da do Sérgio. Obrigado demais pelo carinho com nossa família. Que isso. Ficou besteira aí. Quem começa a chorar só. Assim, para quem não sabe, eu sei que a gente já está delongando aqui, né? Mas para quem não sabe, este podcast, este canal esteve na história desta família aqui, né? Eu quero meus 10%, hein? Eu tive numa entrevista no início do canal, né? E Natália assistiu essa entrevista. Depois ela deu uma entrevista e eu também assisti a entrevista dela. Hoje veio um pitaco para lá, um pitaco para cá. Eu vou fazer a deixa e aí a audiência depois assiste as entrevistas para localizar aí os ganchos. E muito obrigado pelo convite, Gabriel. Obrigado aí à audiência que acompanhou 2 horas desse bate-papo. Obrigado pelo carinho de todo mundo que participou, mandou pergunta, as pessoas que gravaram, que retornaram. Obrigadão pelo convite, Gabriel. É isso aí, eu que agradeço, Felipe. Uma coisa que eu esqueci de falar, as redes sociais do Doc também estão aí embaixo, mas estão lá também nas nossas redes também. É isso, gente. Um abraço, pessoal. Um grande beijo. Deus abençoe. Que Nossa Senhora proteja todo mundo. Até mais. Até.